Vou tirar dúvida aqui da questão 3 da página 73, tá bom, gente? Aqui, ó. Ele fala assim: na compra de um fogão, os clientes podem optar por uma das formas seguintes de pagamento: à vista, no valor de R$ 860, ou em duas parcelas fixas de 460, sendo a primeira paga no ato da compra e a segunda 30 dias depois. A taxa de juros mensal para pagamentos não efetuados no ato da compra é. Então, vou dar um tempinho aí para vocês. Acredito que muita gente não resolveu essa questão ainda. Vou dar um tempinho para vocês. E a gente vai fazer essa questão aí daqui 3 minutinhos, tá? Vou dar um tempinho para vocês aí. Vamos lá. Qualquer dúvida, estou no chat aqui para atender. Olha só. Nessa questão aqui, vamos pensar. O valor à vista, né, o valor à vista do é uma de 860, aí vamos colocar esse aqui é o tempo, e você vai pagar aqui uma prestação de 460 e outra prestação de 460 30 dias depois. Então, ou você paga 860 à vista, ou você paga duas parcelas de 460. Então, como eu já falei com vocês, eu tenho aqui, ó, 860, e aqui embaixo eu tenho 460 e 460, duas iguais. Só que quando você faz a primeira pagamento aqui no mesmo dia, no ato da compra, você está devendo somente R$ 400. Está devendo somente R$ 400. Beleza. E você faz um pagamento de 460. Então significa que você pagou R$ 60 a mais em relação ao que você estava devendo, sobre o seu saldo devedor, que era 400. Então é essa conta que a gente vai fazer. 60 dividido por 400. Quando a gente faz essa conta, a gente pode simplificar, tá? E a gente vai achar aí 6 dividido por 40, né? 6 dividido por 40, que vai me dar aí 3 sobre 20, né? Que vai me dar aí 15 sobre 100, né? 15 sobre 100. Ou seja, a tarifa de financiamento foi de 15%. Esse foi minha taxa de juros aí mensal. Ô, Juan, Diga. por que 60 dividido por 400? Que eu 60 perdi dividido aqui. por 400? Vamos lá. Você não vai pagar duas prestações de 460? Não é isso? Então, ó, pensa aí. Você tinha que pagar quanto? Esse aqui é seu saldo devedor. Seu saldo devedor é quanto? 400. Só que você pagou quanto? 460. Então, significa que você pagou de juros, só os juros foi quanto? R$ 60. Certo? Então, significa que seu capital era quanto? Seu capital era, ou seja, o valor devedor era 400. Se a gente jogar lá na expressão juros é igual a capital que multiplica IT, a gente sabe que o I foi um mês, certo? 30 dias depois. É só a gente substituir aqui na expressão. Ó. 60 é igual ao capital que multiplica I. O T é 1, então o meu I vai ser 60 dividido por 400. Conseguiu compreender? Entendi, valeu. Beleza. Pagou R$ 60 a mais. Tranquilo? Então vamos continuar nosso conteúdo. Então, tem gente que está falando assim, a Juan fez diferente. Eu peguei 860 de 860 por 60, porque foi o aumento e deu... Mas como é que você achou esse aumento de 60? Eu não entendi. Estão falando aqui, ó. Juan, eu fiz diferente. Eu dividi 860 por 60, porque foi o que aumentou. E deu 14,30.
Ah, entendi. Então, entendi. Certo. 60 é seus juros, só que você não deveria ter dividido 860 por 60, tá? Por quê? Porque se tivesse um valor lá mais aproximado, você iria estar errando essa questão. Então, no caso, você teria que pegar só pelo aumento pelo valor que você estava devendo, não pelo valor total, tá? Por isso que ela deu menor, tá bom? Então, sempre que a gente for calcular juros, gente, é sobre o valor que a gente está devendo, tá? Bem importante a gente frisar isso aí, para a gente não errar nas contas, porque vai ter valores bem próximos nas alternativas, né? Nesse caso, graças a Deus, não tinha valores tão próximos, estava 10, 12, 15, 18. Só que poderia estar aqui 13, 14, 15, 16, né? Então, se você não achasse o valor exato, você ia ficar muito na dúvida em relação aí as alternativas, tá? Então, vamos prosseguir. Aqui eu vou colocar para vocês. Matéria de polígonos. A gente está lá no final da matéria de polígonos, a gente praticamente terminou, tá? A matéria a gente só está fazendo os exercícios. A gente fez essa questão aqui ontem, 18. A 19, ele quer mostrar que os triângulos são semelhantes, né? Eu já mostrei para vocês aqui na demonstração da matéria que esses triângulos são semelhantes. E vamos fazer aqui a questão 21, 22 e 23, que ele fala assim, ó. Inscrevemos um quadrilátero ABCD em uma circunferência. O que podemos afirmar o que podemos dizer da soma dos ângulos opostos desse quadrilátero? Estão perguntando, gente, se vai cair tabela Price na prova. Vai, tá? Vai cair tabela Price na prova. O que podemos afirmar sobre a soma dos ângulos opostos desse quadrilátero? Vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. Você tem uma circunferência e você tem um quadrilátero inscrito aqui na circunferência. Então, 2, 3, 4. A questão está falando o que podemos afirmar sobre esses ângulos aqui. Olha só, se eu pensar aqui, ó, esse ângulo, se eu colocar os pontos aqui A, B, C e D, esses ângulos aqui, ó, esse ângulo D, no caso, ele é esse arco AC pelo lado de fora, certo? Esse ângulo B, ele é o arco AC pelo outro lado. Então, significa que se eu somar B mais D, se eu somar esses arcos B mais D, eles vão me dar 360 graus. Só que pelo teorema lá do ângulo inscrito, o que eu vou ter que fazer com esses arcos? Como o ângulo está inscrito, eu vou ter que pegar esse arco e dividir por 2. Ou seja, ângulos opostos num quadrilátero inscrito sempre vai dar igual a 180 graus. Ângulos opostos num quadrilátero inscrito sempre vai dar 180 graus. É isso que a gente pode afirmar nessa questão aqui, 21. Na 22, ele fala, um quadrilátero ABCD está circunscrito a uma circunferência. O que podemos falar sobre as medidas de dois lados opostos desse polígono? Olha só. Vamos pensar agora que a gente tem esse polígono. E eu tenho um quadrilátero
inscrito, ou seja, ele está passando aqui do lado de fora. 1, 2, 3, e eu vou fazer um segmento aqui que seja tangente. Tá. Pronto, fiz meu quadrilátero. Tá vendo que ele não tem os ângulos iguaizinhos. O que eu posso afirmar? Pelo aquele teorema das cordas, eu poderia afirmar, ó, como esses segmentos aqui são tangentes nesses pontos, né? Eu posso afirmar que esse lado aqui é igual a esse lado aqui, né? Consequentemente, esse lado é igual a esse lado, né? E esse lado azul, vou fazer aqui, ó, esse lado é igual a esse lado. Deixa eu fazer outra cor. Vermelho, só tem o vermelho. E esse lado aqui, ó, é igual a esse lado. Por quê? Porque esses segmentos são tangentes. Então tá, Juan, você está me falando que esse lado aqui é igual a esse lado aqui é igual a esse. Então ele está perguntando aqui, ó, o que podemos falar da soma das medidas dos lados opostos? Então, se eu somar esse lado aqui com esse lado aqui, né, eu estou somando um amarelo mais um verde mais um azul mais um vermelho. Não é? Se eu somar esses dois. Beleza, primeira soma. Se eu somar no segundo aqui, no segundo, ou seja, se eu somar esse com esse, eu estou somando um amarelo, um azul, um verde e um vermelho. Ou seja, eu posso falar que a soma dos lados opostos em um quadrilátero circunscrito são iguais, né? Amarelo mais azul mais verde mais vermelho. Ou seja, essa soma de lados opostos num quadrilátero, ela é igual. Tá? 23. Uma circunferência está inscrita em um triângulo retângulo de catetos medindo x e y. Determine a medida do raio dessa circunferência em função de x e y. Então, ó, a circunferência, questão 23 agora. A circunferência ela está inscrita em um triângulo retângulo. Então, vamos pegar aqui, ó. Fazer um triângulo retângulo. Depois do triângulo retângulo feito, de maneira mais fácil fazer um triângulo retângulo. Eu faço um retângulo, depois eu apago o retângulo. Beleza. Então, ó, meu triângulo retângulo está feito. Ele falou que tem uma circunferência aqui dentro, né? Então vamos fazer essa circunferência aqui dentro. Alguém falou alguma coisa? Sim, gente, falei na aula, eu vou fazer o quê? Assim que eu terminar de resolver esses de aprendizagem, a gente vai fazer o Enem, tá? Então, tem uma circunferência dentro de um triângulo retângulo. Uma circunferência está inscrita em um triângulo retângulo com catetos medindo x e y. Então, vamos colocar aqui x e y. Que essa parte aqui, gente, é matéria, basicamente matéria. Só que eu estou fazendo demonstração da matéria. E ele fala, determine a medida do raio dessa circunferência em função de x e y, né? Lembrando, como é que eu determino o raio? O raio nessa medida aqui, ó, do centro até aqui, ou do centro até aqui. Então, se eu fizer isso aqui, ó,
olha só o que eu tenho. Eu vou fazer triângulos dentro desse triângulo retângulo. Eu vou fazer um triângulo aqui. Vou fazer outro triângulo aqui. Então, eu posso dizer aqui que a área desses três aqui, né, vai ser, se eu somar a área desse triângulo de base x com o raio, a área desse triângulo de base y com o raio e a área desse triângulo de base A com o raio, vai ser a área total, né? Ou seja, a área total que seria x vezes y. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que estão falando. Sem problema, gente. É normal ficar com a internet caindo. Então, ó, vamos falar assim, ó. Eu tenho essa área x vezes o raio, xr, xr mais yr mais, eu vou chamar a hipotenusa ali de raiz, tá? De x ao quadrado mais y ao quadrado. Por quê? Porque é Pitágoras, tá? Se eu somar essas áreas e dividir por 2, vai ser igual a área do triângulo, vai ser igual ao triângulo se eu multiplicar xy. É isso que eu estou falando. Ou seja, a área desse mais a área desse mais a área desse vai ser a área desse triângulo aqui maior. Sem problema, gente. Tá caindo a internet de todo mundo. Tá horrível a internet. Então, ó, ele está querendo a medida do raio, não é isso? Já que ele está querendo a medida do raio, eu posso colocar assim, ó, o raio em evidência, certo? Lembrando que aqui ó, tem uma raiz aqui, tá? Posso colocar o raio em evidência. Vou passar essa raiz subtraindo para o lado de lá. Então ficaria assim, ó. Se eu colocar o raio em evidência, ficaria o raio que multiplica x mais y. Isso seria igual a xy menos a raiz de x quadrado mais y quadrado. Então, para terminar de resolver essa equação, o que eu preciso fazer? É só eu pegar, passar esse x mais y dividindo. Então, ó, posso colocar aqui que meu raio, minha expressão final para o meu raio, vai ser xy menos a raiz de x quadrado mais y quadrado. E aqui vai estar dividido por x mais y. Aqui eu tenho a raiz. Então, ó, meu raio pode ser escrito dessa seguinte maneira, se eu não tenho raio. Juan, por que essa fórmula é importante, gente? A gente encontra vários exercícios que, se você fizer passo a passo, você vai chegar nesse raio. Só que pode facilitar você tendo já uma expressão pronta, tá? Então, essa aqui é o raio em função de x e y de uma circunferência que está inscrita. Beleza? Ô, gente, eu acho... Pera aí. Eu esqueci de uma coisinha aqui. Tô reavaliando a fórmula, olha só. Aqui tem um raio também, tá? Aqui nesse termo aqui, ó. Nesse termo aqui tem um raio. Deixa eu apagar isso aqui. Nesse termo aqui, ó, tem um raio multiplicando aqui. Vocês vão entender já já o porquê. Porque é a área, gente. Então, preciso ter o raio aqui. Tá? Então, tem um raio aqui multiplicando. Então, quando eu coloco R em evidência, aparece outro termo aqui. Tá? Desculpa aí, ó. Esse R que multiplica
x mais y mais a raiz de x quadrado mais y quadrado. Acabei esquecendo ali nem tchum. Isso vai ser igual a xy. Beleza. Aí sim. Aí eu vou passar tudo isso aqui dividindo. Então, o raio vai ser essa expressão aqui agora. O raio vai ser xy dividido por x mais y mais raiz de x quadrado mais y quadrado, tá? Eu esqueci que tinha um R ali no... Na verdade, eu esqueci de colocar, eu falei com vocês e esqueci de colocar. Aqui tem a raiz e aqui tem o divisor. Então é isso. Essa é a expressão do raio para um triângulo retângulo. Então, o raio de uma circunferência inscrita é isso aqui. Se for circunscrita, gente, fica até mais simples de fazer. Por quê? Se for circunscrita, vai ser metade da hipotenusa. Tá? Vou mostrar isso para vocês. Então, ó, duas expressões. A soma de lados opostos no quadrilátero circunscrito é igual, né? E o raio de um triângulo, o raio de um círculo inscrito num triângulo retângulo é dada por essa expressão. Beleza? Olha só. A gente vai para a questão aí da seção Enem agora. Eu só queria falar com vocês que essa parte, gente, de geometria, ela é muito interpretativa. Né? Então, a gente precisa olhar a figura, precisa desenhar, precisa lembrar do Teorema de Pitágoras, que boa parte das coisas que a gente vai usar vai estar baseado no Teorema de Pitágoras, tá? Então, vamos lá na questão da seção Enem. Seção Enem número 1. Né? Na seção Enem número 1, vou diminuir aqui a tela para caber tudo. Ele fala assim, ó. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados. Na parte traseira de sua bicicleta, chamamos catracas. Né? A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme indicado na figura, né? Então, ó, é o diâmetro do disco dentado, beleza. Ele fala, o ciclista dispõe de uma catraca de 7,7 centímetros de diâmetro e pretende incluir na segunda catraca, de modo que, à medida que a corrente passe por ela, a bicicleta avança 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais. Qual o valor mais próximo da medida do diâmetro segundo a catraca em centímetros e com uma casa decimal? Vou deixar um tempinho para vocês tentarem fazer. Eu acredito que muita gente ainda não começou a fazer. E vou pausar aqui, tá? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Então, vamos lá. Olha só, gente. Para finalizar. Se eu quero andar 50% a mais, então, ó, eu tenho que lembrar que minha distância percorrida, ela vai ser proporcional, né, inversamente proporcional à minha catraca. Então, se eu tenho uma catraca de 7 centímetros de diâmetro, eu vou percorrer uma distância D. Né? Isso vai ser sempre constante. Né?
Então, se eu tiver uma catraca maior, no caso, uma catraca para percorrer uma distância 50% maior, né, eu teria que ter a mesma proporção. Ou seja, meu diâmetro vezes isso aqui teria que dar a mesma proporção. Então, se eu pego essas duas expressões aqui e faço a divisão entre elas, eu vou achar meu resultado. É basicamente isso. Eu tenho duas equações aqui. Se eu dividi-las, eu vou achar, ó, igualar os casos. Então, é a mesma coisa que igualar. 7D vai ser igual a Dzão, que é o diâmetro da catraca nova, que multiplica 1,5 vezes Dzinho, né, que é a distância percorrida. Então, a distância percorrida ela vai simplificar nos dois termos. Simplifica aqui, simplifica aqui. Então, o diâmetro da nova catraca vai ser igual a 7 dividido por 1,5, que vai me dar aí 4,6. 4,6, vai dar 4,7. Ok aí? Entenderam por que 1,5? Gente, na aula de hoje é só, tá? Eu espero que vocês tenham entendido aí. Na aula de amanhã, a gente vai resolver só questões de juros simples e compostos, tá? Só questões de juros simples e compostos. Então, resolvam esses tipos de questões aí para que a gente tire dúvida na aula de amanhã. Beleza? Então, ó, beijão, até amanhã e bons estudos. Tchau, tchau, gente.